Em casos de desaparecimento, as primeiras horas ou dias da investigação são cruciais. Nesse período, a maioria das pessoas desaparecidas é encontrada e os apelos por informações fazem mais diferença. Número 10. Brian era alpinista e caminhante experiente, com especial interesse em escalada no gelo. Ele era bem conhecido na comunidade americana de alpinismo, onde era chamado de WGB ou White Jeans Brian, por seu hábito de escalar usando calças jeans brancas. Ele realizou várias primeiras ascensões e dedicava seu tempo livre à comunidade de paraescalada. Brian se concentrava nas montanhas próximas de sua casa em Nova York, mas também viajou para escalar picos em outros países. Ele já conhecia a Escócia, então sua viagem no início de 2026 não era novidade. Agora, comemoraria a aposentadoria com 2 semanas de estadia. Ele ficou a primeira semana com amigos, avisando diariamente sua esposa nos Estados Unidos que estava bem. Ela soube dele pela última vez um dia antes do desaparecimento. Passaram-se mais de 30 horas até ela notar o sumiço dele. Um amigo de escalada viu um apelo online sobre o desaparecimento de Brian e a avisou. Brian não tinha sido visto desde que saiu para escalar Ben Davis na manhã de 29 de fevereiro de 2026. Como ele não voltou da escalada até o fim do dia, seu parceiro de trilha o registrou como desaparecido. Inicialmente, a polícia desconhecia a rota de Brian, mas com novas informações, montaram uma provável trajetória. Acreditava-se que ele tentou chegar ao abrigo Seissi, onde muitos trilheiros descansam antes da escalada principal. Outros trilheiros disseram que Brian mencionou querer escalar a Orion Face Direct, uma das vias de escalada no gelo mais difíceis da montanha. Outros trilheiros viram Brian mais cedo naquele dia, antes de ele chegar ao abrigo. Um deles até tirou uma foto dele abaixo da face norte da montanha. Quem o encontrou disse que parecia um escalador competente, sem sinais de que teria dificuldades na montanha. Assim que Brian foi dado como desaparecido, iniciaram as buscas. As condições climáticas de inverno tornaram a busca desafiadora, e em determinado momento ela precisou ser interrompida. Mas as buscas foram retomadas com foco no uso de drones. Apesar dos esforços extensivos, nenhum sinal de Brian foi encontrado. Ele continuou sendo listado como pessoa desaparecida. A polícia fez um apelo para que qualquer pessoa que pudesse ter visto Brian ou que tivesse qualquer outra informação entrasse em contato pelo 101, citando o número do incidente 3566, de 19 de fevereiro de 2026. Brian tem 1,85, cabelo curto, grisalho e branco. Foi visto pela última vez com capacete de escalada branco, jaqueta azul escura, jeans brancos e polainas azul e vermelha. Número 9. O desaparecimento de Lindsay Watts chocou a pequena e unida comunidade onde ela morava. Muitos vizinhos deram dicas sobre o que poderia ter acontecido com a mulher desaparecida, mas até agora a verdade continua sendo um mistério. Lindsay foi vista pela filha pela última vez em 19 de maio em sua casa em Edina, Missouri. De acordo com o pai da garota, a filha ouviu um homem falando, mas não estava alto o suficiente para que nenhuma das adolescentes conseguisse entender o que estava sendo dito. Mais tarde, ouviram a porta se fechar e logo adormeceram. Às 2h, a filha de Lindsay acordou para ir ao banheiro e notou coisas estranhas na casa. A porta do porão estava aberta, com uma cadeira da cozinha à frente. Ela notou também que a porta do quarto de Lindsay estava trancada. Era incomum, mas não preocupante, então ela voltou para a cama. Na manhã seguinte, Lindsay começaria seu turno em uma casa de repouso às 6 horas. Lindsay era uma funcionária dedicada que sempre superava as expectativas. Raramente faltava ao trabalho, principalmente sem avisar. Ao mesmo tempo, o ex-namorado de Lindsay e pai do filho dela também percebeu que havia algo errado. Depois de voltar para casa do seu turno da noite, ele passou pela casa dela e percebeu que o carro dela ainda estava lá. Ele mandou uma mensagem para ela, brincando sobre faltar ao trabalho. Quando Lindsay não respondeu, ele ficou preocupado. A porta do quarto de Lindsay seguia trancada, mas era possível entrar pelo banheiro. O ex-namorado notou que os lençóis não estavam como Lindsay costumava deixar. Quase tudo tinha sido deixado para trás na casa. A única coisa que estava faltando era o celular de Lindsay. Usando um aplicativo, a filha dela percebeu que o telefone estava localizado em algum lugar próximo da casa. A polícia encontrou o aparelho mais tarde em uma vala próxima.
Lindsay foi registrada como desaparecida às 15 horas do dia 20 de maio, 16 horas após ser vista pela última vez. Lindsay era muito conhecida e querida na comunidade, e logo que as autoridades pediram informações, diversas dicas chegaram. Moradores a 2 quarteirões da casa de Lindsay relataram ouvir uma confusão na noite do desaparecimento. Um vizinho viu um caminhão saindo rápido, enquanto o outro ouviu um possível grito de mulher. A princípio, eles acharam que poderia ser apenas crianças brincando, mesmo sendo por volta da meia-noite, quando ouviram o barulho. Mas depois de saberem do desaparecimento de Lindsay, acreditam que pode estar relacionado. Outro vizinho viu uma mulher correndo por um beco ao lado de casa no mesmo horário. Ele disse que ela parecia fugir de algo. Lindsay é descrita como tendo 1,57 m de altura e pesando cerca de 57 quilos. Ela tem cabelo e olhos castanhos e uma tatuagem de 3 estrelas no ombro direito. Qualquer pessoa que tiver informações deve entrar em contato com as autoridades pelo telefone 660-397-2186, ramal 1. Número 8. Ter um ente querido desaparecido em qualquer circunstância pode ser um evento aterrorizante, mas quando esse ente querido sofre de uma condição como demência, a situação se torna ainda mais difícil. Ivan foi visto pela última vez em 12 de abril de 2026, ao sair de um clube social em Leppington, oeste de Sydney. As 12 horas seguintes da vida dele foram reconstituídas por câmeras de segurança, mas seu destino, após sair do alcance das câmeras, permanece um mistério. Segundo a família, Ivan vive em uma casa de repouso, onde recebe cuidados e apoio devido à demência. Ele segue relativamente ativo e ainda consegue se locomover. Mesmo aos 75 anos de idade, ele consegue caminhar longas distâncias. Ivan passou a tarde no Istra Social Club, saindo por volta das 17h30. O que os investigadores possuem é uma linha do tempo das próximas horas. Ivan foi de trem a Glenfield e voltou para da estação de Leppington por volta das 19h30. De lá, ele foi para uma propriedade rural em Rossmore. Entre 21 horas e 22 horas, testemunhas o viram fora de várias propriedades antes de aparentemente desaparecer de novo. Ivan foi visto depois em imagens de câmeras atravessando a Bringelly Road às 0h45. As imagens mostraram Ivan caminhando pelo canteiro central e um motorista quase parando para evitar atropelá-lo. Em certo momento, ele parou e sentou-se à beira da estrada por 9 minutos antes de seguir. A última vez que Ivan foi visto, ele caminhava ao norte em direção a Kelvin Park Drive e Northern Road. Sua filha diz que pode haver outra gravação mostrando o desaparecido. Um amigo que mora na Kelvin Park Drive filmou por câmera de segurança alguém andando com uma lanterna logo após a meia-noite, no dia em que Ivan foi visto pela última vez. Segundo a polícia, é provável que seja um morador local conhecido na região por seus passeios noturnos. No entanto, as mesmas imagens de segurança também registraram outro indivíduo passando pela área às 4h24 da manhã. Dessa vez, não havia lanterna e o homem foi visto caminhando mais devagar. A polícia não identificou se era Ivan, mas sua família acha que isso pode ser uma pista crucial na linha do tempo. Se o último avistamento foi na Kelvin Park Drive ou na Bringelly Road, Ivan não foi visto desde a madrugada de 13 de abril. Família, amigos e polícia pedem que testemunhas se apresentem. Pelo menos um possível avistamento já foi descartado, mas a família ainda espera que alguém possa ajudá-los a encontrar Ivan. Ivan é descrito como tendo 1,62 m de altura, porte médio e cabelo grisalho curto. Ele foi visto pela última vez com camiseta branca Adidas, shorts azul marinho escuro, meias brancas e sapatos escuros. Quem tiver informações pode entrar em contato com o Crime Stoppers 1-800-333-0000 1-800-333-000 ou pelo link abaixo. Número 7. Já faz quase 3 meses que Robert Fox sumiu em circunstâncias estranhas. Após a investigação inicial da família, poucas novas pistas surgiram sobre o que aconteceu com ele. Robert foi visto pela última vez na noite de 19 de março de 2026. Ele deixou a esposa em casa e foi à região de Leak Creek, em South Point, Ohio, visitar um amigo. Na manhã seguinte, a família notou que ele não voltou. Segundo sua esposa Letícia, era muito raro Robert não voltar para casa. Na noite do sumiço, ele também dirigia o carro dela e não era comum deixá-la sem o veículo.
A família de Robert iniciou a busca sozinha e logo encontrou o veículo desaparecido em frente aos apartamentos Lawrence Village. Em um caminho do lado de fora do prédio, acharam as chaves e o telefone, mas sem pistas do paradeiro de Robert. Uma câmera flagrou o carro estacionado em frente ao apartamento e um homem saindo dele. Letícia confirmou que o indivíduo não era Roberto e não havia provas de que seu marido visitou o condomínio. Roberto foi registrado como pessoa desaparecida no mesmo dia e a polícia iniciou sua própria investigação sobre o desaparecimento dele. A identidade do homem nas imagens de segurança é conhecida, mas não foi divulgada publicamente. Letícia informou à imprensa que a polícia interrogou o homem e investigou sua propriedade, mas não encontrou pistas que pudessem explicar o que havia acontecido com o marido dela. Os investigadores afirmaram ter feito inúmeros mandados de busca e entrevistas com o público. Se alguma evidência surgiu nessas entrevistas, não foi divulgada publicamente. Os investigadores acreditam que alguém sabe algo sobre o caso. A família de Robert continuou a pedir informações e tentou realizar buscas particulares. Infelizmente, sem nenhuma informação que pudesse ajudar a restringir a área de busca, realizar uma busca particular mais ampla tem sido um desafio. Até agora, não houve nenhuma pista revelada publicamente, além daquelas que a família de Robert descobriu quando ele desapareceu. Robert foi visto pela última vez vestindo uma camisa azul King Daughters, calça caqui e tênis branco. Qualquer pessoa com informações sobre este caso pode entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Lawrence pelo telefone 740-532-3525, número 6. Kate era produtora multimídia em uma agência criativa, conduzindo campanhas para marcas como Smeg, Kia Austrália e Commonwealth Bank. Ela era vista com frequência nos subúrbios do leste de Sydney e não parecia envolvida em atividades de risco. A linha do tempo do desaparecimento de Kate é incerta e seus entes queridos logo notaram que ninguém sabia onde ela estava. Ela foi registrada como desaparecida na delegacia local e a investigação foi iniciada. A polícia rastreou os últimos movimentos de Kate até a noite após sua última ligação. Por volta das 19h40 de 23 de maio, ela foi vista na praia de Bondi. A natureza exata do avistamento não foi divulgada, mas era uma área frequentada por Kate. A praia, nos subúrbios de Sydney, era um local familiar para ela. É muito perigosa e famosa pelas fortes correntes de retorno que surpreendem até nadadores experientes. Entre 2005 e 2019, mais de 30 pessoas perderam a vida na praia, a maioria delas na água. Não se sabe se Kate estava na água no dia do seu desaparecimento. Apesar da pouca informação, o desaparecimento de Kate teve repercussão internacional. Antes de trabalhar na agência criativa, ela passou 7 meses trabalhando na Endemol Shine, Austrália, onde foi produtora da 12ª temporada do reality show Casados à Primeira Vista. Kate é descrita como tendo aparência caucasiana, 1,57 m de altura, corpo magro, olhos castanhos e cabelos castanhos. Ela tem uma pequena tatuagem de borboleta preta na mão direita. Não há descrição das roupas que usava no desaparecimento. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com Crime Stoppers pelo número 11-1800-300-0050 ou pelo link abaixo. A polícia local lembrou que as informações são confidenciais e não devem ser enviadas à polícia de Nova Gales do Sul pelas redes sociais. Número 5. Apenas pouco mais de uma semana se passou desde o desaparecimento de Lucy, deixando as buscas em seus estágios iniciais e com grandes esperanças de que a pessoa desaparecida possa ser trazida em segurança para casa. Lucy é cabeleireira, trabalha com beleza e é mãe de uma criança de Kent, Inglaterra. De acordo com a família, ela viajou para Brest, na França, para participar de um festival de música, embora exatamente qual festival não tenha sido especificado. Toda a comunicação com Lucy cessou em 30 de maio, mesma data de seu último relato de aparição. Na semana seguinte, amigos e familiares tentaram contato com Lucy, mas não obtiveram resposta da turista desaparecida. Após uma semana de silêncio, eles a registraram como desaparecida e a busca internacional começou.
Relatórios iniciais afirmavam que a última vez que Lucy foi vista foi em Brest, uma cidade na Bretanha. Mas, à medida que os apelos por informações começaram a ser feitos, novas informações vieram à tona. Parece que Lucy foi vista no bairro de Bercy, em Paris, algum tempo depois de chegar à Bretanha. De acordo com o padrasto de Lucy, ela é muito vulnerável e a família está preocupada com a sua segurança. Como o caso é recente, há mais perguntas que respostas no desaparecimento de Lucy. Os pedidos de informações ainda não mencionaram o que Lucy vestia ou o horário em que foi vista pela última vez. A polícia de Kent disse que colabora com agências parceiras, como o Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth, do Desenvolvimento e a Interpol para investigar o desaparecimento de Lucy. Qualquer pessoa com informações cruciais sobre o desaparecimento dela deve entrar em contato com o 999, mencionando o número do caso 011644. Qualquer outra informação pode ser comunicada pelo 101 ou online através do chat ao vivo no link do Departamento de Polícia, incluído abaixo. Número 4. Zafar Padamseh Mawani e Guillermo Jafet Hidalgo Ortiz, um casal de Chicago, mudaram-se para a cidade do México para ajudar a cuidar de um parente idoso. Menos de um ano após a mudança, o casal sumiu em circunstâncias suspeitas, deixando amigos nos Estados Unidos tentando entender o que ocorreu. De acordo com amigos e familiares, Guillermo era um membro conhecido do setor de hospitalidade de Chicago e Zafar era formado pela Universidade de Chicago. Em outubro de 2025, o casal deixou sua casa nos Estados Unidos para se mudar para a cidade do México, onde morava a mãe de Zafar. Ela foi diagnosticada com Alzheimer e precisou de mais apoio. Nos 8 meses seguintes, o casal buscou melhorar a vida da mãe de Zafar. 20 de maio de 2026 deveria ser apenas mais uma reunião para cumprir essa tarefa. Já tinham se reunido com empreiteiros locais para instalar uma cadeira elevatória em casa, oferecendo mais mobilidade e independência à mãe de Zafar. O dia 20 de maio seria só uma reunião de acompanhamento, e eles chegaram ao bairro Asidro Fabela, em Talapã, sem problemas. Mas, segundo amigos, Guillermo compartilhou a localização do seu celular com eles pouco depois de chegar. Isso era incomum, e eles acreditaram que essa atitude indicava que ele estava preocupado com alguma coisa. Mas nenhum dos dois enviou mensagens ou ligou pedindo ajuda. Quando a localização foi compartilhada, eles estariam em um carro com os supostos empreiteiros por volta das 18h20. Ambos os celulares ficaram offline no WhatsApp. Nem Zafar nem Guillermo voltaram para casa. O desaparecimento já seria incomum para o casal, que se mudou para outro país só para ajudar um parente doente. Mas o movimento na conta bancária de um dos homens nos dias seguintes fez amigos e familiares perceberem que algo estava errado. Após cerca de 24 horas do último avistamento, houve movimentação na conta bancária de um dos homens. Em poucas horas, alguém cadastrou várias pessoas para transferências de grandes valores. O banco enviou alertas automáticos aos entes queridos do casal sobre a atividade em comum nesses cadastros. Zafar e Guillermo foram dados como desaparecidos em 23 de maio, 3 dias após sumirem, sem deixar rastros. Familiares e amigos nos Estados Unidos pediram à Embaixada dos Estados Unidos que se envolvesse no caso. O consulado mexicano em Chicago disse estar comprometido em prestar assistência consular dentro do âmbito de sua competência, mas não pôde fornecer informações oficiais quando surgiram notícias do desaparecimento nos Estados Unidos. Desde então, houve poucas atualizações sobre o caso. Zafar é descrito como tendo 56 anos, 1,70 m de altura e descendência queniana. Ele foi visto pela última vez vestindo uma camisa xadrez vermelha. Guillermo tinha 57 anos na época do seu desaparecimento, 1,70 m de altura, orelhas furadas e uma tatuagem de amor e paz na parte interna do braço. Ele foi visto pela última vez com camisa polo creme. Qualquer pessoa com informações sobre o caso pode entrar em contato com as autoridades pelo número 555 484 0430, número 3. Quando as equipes de busca e resgate tentaram encontrar um holandês desaparecido em uma ilha do Caribe, era algo pessoal. Uma semana de buscas intensas se seguiu, mas Erik Mathiessen continua desaparecido.
Eric tinha 53 anos na época do seu desaparecimento. Profissional da área médica da Holanda, ele foi a Saba para atuar no projeto da Torre do Monte Sanary. Tudo corria como planejado e Eric aproveitava seu tempo livre na ilha. Eric gostava de atividades ao ar livre, por isso não surpreendeu quando saiu para caminhar em 13 de maio. Naquela noite, ele não voltou para sua acomodação. Não demorou para que as pessoas percebessem que ele estava desaparecido, e a busca pelo excursionista desaparecido começou imediatamente. As buscas começaram em Fort Bay, e moradores foram orientados a checar imagens das câmeras por sinais do homem desaparecido. As autoridades usaram drones com imagem térmica e câmeras para ajudar as equipes de busca a limitar possíveis locais onde Eric poderia ter feito trilha. 4 equipes terrestres foram enviadas pelas trilhas nas áreas identificadas, enquanto outros trilheiros foram orientados a evitá-las para não atrapalhar as buscas. Helicópteros que haviam sido trazidos para a ilha como parte do projeto da torre agora estavam sendo utilizados para tentar encontrar o trabalhador desaparecido. Em 17 de maio, a equipe de busca e resgate urbano dos Países Baixos chegou. Esta é uma unidade de resposta emergencial especializada, dedicada a localizar e fornecer assistência médica a vítimas após desastres com colapsos estruturais. O grupo atua tanto nos Países Baixos quanto no exterior, ajudando após desastres naturais como terremotos. Há menos de 200 especialistas altamente treinados que compõem o grupo, e um deles era Eric. Eric trabalhou como paramédico sênior na organização por anos. Isso tornou a busca por ele ainda mais importante para a organização. Infelizmente, mesmo quando chegaram, as chances de encontrar Eric vivo pareciam ser pequenas. Após 82 horas sem sinais do homem desaparecido, autoridades disseram que o foco agora seria a recuperação, não mais o resgate. Isso não impediu as equipes de busca de fazerem tudo o que podiam para tentar encontrar o homem desaparecido. Após uma semana de buscas intensas, a equipe anunciou o fim da busca formal. Nenhum vestígio do desaparecido Eric jamais foi encontrado. Ele continua desaparecido e qualquer pessoa que for fazer trilhas neste verão deve ficar atenta e também praticar hábitos seguros de caminhada. Eric foi visto por último com camiseta cinza, shorts e mochila preta. Informações devem ser repassadas ao 190. Número 2. Por 4 meses, a família e os amigos de Samuel Whitsett têm tentado descobrir o que aconteceu com seu ente querido desaparecido. A polícia conseguiu localizar sua barraca 2, trilha popular para caminhadas, mas o homem de Vitória segue desaparecido. Samuel, com 27 anos na época, era entusiasta de atividades ao ar livre. De acordo com sua família, ele frequentemente passava um tempo sobrevivendo do que a natureza oferecia, e não era incomum que ele perdesse contato por curtos períodos de tempo. Mas, quando semanas se passaram sem que ninguém tivesse notícias dele, eles ficaram preocupados e entraram em contato com as autoridades. O último avistamento do homem desaparecido foi em 14 de fevereiro em um subúrbio de Melbourne, Victoria. As buscas e investigações iniciais focaram nessa área. A busca só mudou para outra região do país em abril, mais de 2 meses após Samuel ter sido visto pela última vez. Samuel foi visto no leste de Perth em 18 de fevereiro, 4 dias após seu último avistamento em Victoria. Segundo informações atuais, Samuel foi deixado por um homem perto da trilha Bibblebum, na Brockton Highway, próximo a Albany Highway, em Armadale. A trilha é uma rota de caminhada de longa distância que se estende por mais de 1.000 quilômetros entre Albany e Perth. Ela é famosa pela paisagem de vales, campos e florestas, sendo bem cuidada e sinalizada ao longo do trajeto. Grande parte da trilha inclui vários acampamentos posicionados a cerca de um dia de caminhada um do outro, mas o site oficial da trilha alerta que não é possível percorrer todo o trajeto, ficando em acomodações todas as noites. A experiência de Samuel em trilhas fazia com que ficar dias sem acomodação não fosse um problema para ele. Ele foi visto pela última vez com equipamentos de camping, pronto para a caminhada. No fim de março, outros caminhantes notaram uma barraca abandonada na trilha. Ela ficava em Canning Hut, a poucas horas de caminhada de onde Samuel foi visto pela última vez. A barraca abandonada foi comunicada às autoridades, mas nada foi feito inicialmente. Apenas um mês depois, ligaram a barraca ao homem desaparecido.
A polícia e as equipes de busca e resgate vasculharam a área em busca de qualquer sinal de Samuel ou de qualquer outro equipamento que ele pudesse ter levado consigo. A polícia usou drones e divulgou imagens deles ao público pedindo informações. Nenhuma nova pista foi encontrada. As equipes de busca não descobriram por que Samuel abandonaria sua barraca e pertences. A trilha Bibblebone é linear. Para voltar à barraca, Samuel precisaria retornar pelo mesmo caminho, ao contrário de outras trilhas em circuito. Ele talvez só pretendesse se afastar um pouco da barraca antes de algo acontecer. Se for esse o caso, nenhum indício sobre o que aconteceu foi deixado para trás. Samuel é descrito como tendo entre 1,70 metros e 1,80 metros de altura, com porte médio, cabelo castanho, barba e bigode. Ele tem tatuagens no braço esquerdo. Ele foi visto pela última vez de calça preta, camiseta vermelha ou moletom claro e sandálias slide. A polícia pediu que qualquer pessoa que tenha informações relacionadas ao caso entre em contato pelo número 1314 ou com o Crime Stoppers pelo 18030, número 1. Trilhas têm riscos o ano todo, principalmente para quem vai sozinho. Fazer trilha na Nova Escócia, em abril, tem perigos únicos que muitos trilheiros desconhecem. Entre o terreno difícil, o clima frio e a vida selvagem, muitos desafios podem impedir um viajante de voltar para casa. Denise Ann Williams, de 62 anos, achava que estava pronta para esses desafios quando foi ao Parque Nacional das Terras Altas de Cape Breton em abril. Após 2 semanas sem contato, amigos e familiares temeram que algo estivesse errado. O Parque Nacional das Terras Altas de Cape Breton está no norte da ilha de Cape Breton, na costa leste do Canadá. É conhecido por suas vistas panorâmicas, incluindo montanhas, cachoeiras e o rio Shediac Camp. Também abriga animais selvagens perigosos. A Parks Canada alerta sobre alces, ursos negros e coiotes no parque. Este parque foi palco do único ataque fatal de coiote a um adulto já registrado. Apesar de raro, ainda é um perigo a ser considerado por quem visita o local. Mesmo sem vida selvagem, o terreno acidentado e as áreas pantanosas já são desafiadores. A Parks Canada classifica a trilha Acadian como moderada, com ganho de elevação e alguns trechos curtos e íngremes. Ela também cruza corpos d'água, o que aumenta o desafio. Apesar disso, não deveria ter sido um grande problema para Denise. Denise viajou da Austrália, onde morava, para o Canadá, em férias de aventura, explorando a costa leste e caminhando por lugares fascinantes. Ela era experiente em caminhadas e não parecia preocupada em viajar sozinha. A última vez que a família teve notícias dela foi em 15 de abril, quando ela informou que viajaria para Shediac Camp, vila de pescadores na costa oeste da ilha Cape Breton. Não era incomum ela ficar sem contato por curtos períodos enquanto fazia essas viagens de caminhada. No Parque Nacional das Terras Altas de Cape Breton, o sinal de celular é instável, dificultando o contato constante com a família. Mas quando 2 semanas se passaram sem nenhum contato dela, eles começaram a achar que algo estava errado. Denise foi dada como desaparecida em 29 de abril e a Polícia Montada Real Canadense iniciou imediatamente a investigação. Logo encontraram o carro alugado de Denise fora do centro de visitantes da Parks Canada, em Shediac Camp, perto da trilha Acadian. Moradores locais dizem que ele estava lá, intocado, há 2 semanas. Isso parece indicar que Denise esteve no parque durante todo o tempo em que esteve desaparecida. O centro de visitantes estava fechado na época em que Denise desapareceu. O parque abre o ano inteiro, mas o centro de visitantes só funciona de maio a outubro. Isso significava que Denise não precisava comprar um passe do parque para caminhar nas trilhas, mas também significava que ninguém sabia que ela estava no parque. Se Denise tivesse escolhido a trilha Acadian Trail, deveria completá-la em menos de um dia. Quando ela não voltou no final do dia, os funcionários do parque teriam percebido que algo estava errado se ela tivesse visitado durante a temporada normal de funcionamento. Como não foi o caso, sua ausência não foi notada por semanas. Uma grande busca pela caminhante desaparecida foi iniciada. Equipes de resgate passaram a maior parte do tempo fora das trilhas normais.
A neve e a vegetação densa dificultavam ver o solo em alguns pontos. Um membro da equipe disse que nem via os próprios pés enquanto procurava. O suposto uso de um casaco escuro por Denise dificultou ainda mais a busca. Após 5 dias de buscas, as equipes não encontraram nada que indicasse o paradeiro de Denise ou ajudasse a restringir a área. A busca foi suspensa até surgirem novas informações. Com o início da temporada de trilhas, todos são orientados a ficar atentos a sinais de Denise. Ela é descrita como tendo 1,62 m de altura, com cabelo loiro acinzentado na altura dos ombros. Ela usava jaqueta de inverno escura, gorro azul claro escrito Antártica, cachecol laranja e azul e óculos. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com o Distrito de Inverness da Polícia Montada Real Canadense pelo número 90225822213 ou com o Crime Stoppers da Nova Escócia pelo 180022284777. Dicas também podem ser enviadas pelo link incluído abaixo ou pelo aplicativo P3 Tips.